Então, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica. Parece-vos bem ou não? Então, aquilo que vamos partilhar, que eu quero partilhar convosco hoje, é uma aula que vai começar por ser um estudo mais elaborado sobre a importância de nós percebermos o rumo, a visão e o foco. E no domingo vai terminar com a pregação, com o que é que Deus está a falar à nossa igreja. O que é que o Senhor está a preparar para cada um de nós. E quero começar por dizer a vocês que no domingo tivemos duas salvações, apesar de se calhar você não ter tido a percepção. Uma delas foi a neta da nossa irmã Fátima, a Lara. Glória a Deus por isso, glória a Deus por ela. Uma menina muito querida. E a outra salvação foi uma senhora que chegou e que ficou ali atrás e que depois da adoração foi sentar-se ali no sofá e acabou por adormecer. De tal não foi a luta do que estava dentro dela. E porquê é que eu sei que a luta do que estava dentro dela era pesada? Porque ela própria me disse que em casa vive sozinha, em casa os bichos adoecem e morrem. É verdade. E que ela ouve passos em casa e que passam a noite a bater na cama e como é que se chama? No estrado da cama, e que ela não consegue dormir. Portanto, coisas mesmo do oculto. Que ela tivesse ido ao oculto, disse-me que há muitos anos e tal. Mas depois perguntei-lhe, a senhora é cristã? E ela disse-me sim. E eu disse, e que igreja que frequenta? Católica. Então a senhora não é cristã. E logo aí ficou o choque, não é? Não sou cristã? Não, a senhora não é cristã. A senhora é católica. Católica Apostólica Romana. Pois, pronto, então não pode ser cristã. Olha, eu, por exemplo, sou cristão e não sou católico, apostólico nem romano. Posso ser católico, que significa universal e pertencente a Deus. Posso ser apostólico porque creio no poder dos apóstolos e amo a palavra dos apóstolos. Quais apóstolos? Os 12, os verdadeiros, os únicos. Todos aqueles que hoje se intitulam apóstolos, aquilo é tudo falso. Títulos comprados no Lidl. Sério. É comprados a retalho. Ok? E agora há uns que gostam de usar subtítulos. Pai de honra, sei lá, olha, uma quantidade de coisas. Pai de santo é do espiritismo. Pai de santo é do espiritismo, mas eu percebo o que você está a dizer. Eu percebo. É o que parece, todos querem títulos, todos se querem intitular, mas esquecem-se que Jesus, por exemplo, foi o único que nunca se intitulou. Sempre que lhe perguntaram quem és tu, ele perguntou de volta quem vós dizeis que eu sou. Quando Pilatos lhe perguntou, és tu o Filho de Deus? Ele disse, tu o disseste. Ou seja, ele nunca se intitulou, porque aquilo que provém do Pai, a glória que provém do Pai, não pode ser dada por nós. Não é nossa, entendem? Então não pode partir de nós, não é intrínseco nosso. Vem do Pai das luzes, vem da glória de Deus. E aquilo que vem da glória de Deus, só Deus pode dar, só Deus pode entregar. Percebe o que eu estou a partilhar com vocês? Não. E então, eu falei um bocadinho com ela, tenho o filho preso. E agora veja, eu estou a falar nisto. Foi o nosso amigo, o pastor Jonas, que manda beijinhos e abraços para toda a igreja, que me disse, João, tu devias te falar já hoje. Fala já hoje na escola bíblica. Às vezes as pessoas têm a mania de dizer que somos pequeninos. E há irmãos nossos em Cristo que estão sempre a dizer, nós somos pequeninos, mas somos muito fofinhos, somos muito bonitos, somos muito... Ouça, pequenino e fofinho é a minha faísca. Pequeninos e fofinhos são os bebés. Nós já não somos bebés. E nós somos muito maiores do que aquilo que vocês pensam. Nós não temos, os ministérios João Viegas, não temos a percepção da dimensão que temos. E porquê? Porque só olhamos para o que está aqui, na sala. Só olhamos para a sala. Se eu perguntar a vocês quantas cadeiras tem a sala, tirando aqueles que sabem,
Vocês vão dizer 60, 40, 50. Porquê? Porque não têm a percepção. É a nossa percepção. Estão a perceber? Vou-vos dar outro exemplo. E vou-vos dar um exemplo muito crasso. Para uma pessoa que nunca viu o mar, se ele for a Coimbra e vir o Guadiana, cuja ponte tem 200 metros ou 300 metros, o que é que eu disse? Guadiana? Sai de Coimbra, Guadiana, é o Mondego. Se for a Coimbra ver o Mondego e vir a ponte principal, a mais velha, que tem 300 metros à volta disso, que atravessa de uma margem para a outra, ele vai achar, ei, que grande mar, que está aqui um rio tão grande, não é? Ponte Santa Clara, exatamente. Mas depois, se ele for aqui ao Tejo e vir a 25 de Abril, que tem 1 km, só o que está suspenso, fora aquela parte em alvenaria e cimento, não é? De acesso, não é? O tabuleiro. Não, exatamente, só contando com o tabuleiro, tem 970 metros, perto de 1 km. E ele vir o tamanho das margens do Tejo, ele vai dizer, este rio ainda é maior, meu Deus, que coisa tão grande, nunca vi uma coisa tão grande. Mas se você for um bocadinho mais à frente, ali a Algés, ele está a fundo. Já nem falo na Vasta Gama, exatamente, que são quase 8 km, 7, qualquer coisa. Mas vai um bocadinho ali a Algés e vê o mar até ao horizonte, perder de vista, vai achar que é uma... meu Deus, nunca vi tanta água na vida. Então, às vezes nós achamos, porque já vimos o mar inteiro até o horizonte, quando vemos o Guadiana, vemos o Mondego, achamos que o Mondego é pequenino. É um rio pequenino, mas que nasce na Serra da Estrela e tem montes de afluentes e ele próprio sustenta outros rios mais pequenos. E é isso que os ministérios de João Viegas são. Não podemos continuar só a olhar para o que está aqui. E não podemos ignorar nunca mais o vídeo, porque quem nos vê hoje, se viessem todos, não cabiam na rua, nem que alugássemos o outro armazém aqui ao lado, e provavelmente até eu ficaria espantado e tinha que segurar os olhos antes que me caíssem da cara. Porquê? E porquê que nós não temos essa percepção? A maior parte das vezes é mesmo Deus que não nos deixa ter essa percepção, porque isso gera temor e medo. Há muita gente a olhar para nós. Percebe agora quando eu digo, às vezes digo aqui do púlpito, que há muita gente que me quer bem, mas também há muita gente que me quer mal. Ó pastor, o que é que isto tem a ver com o que você vai falar? Tem a ver com nós perdermos um bocadinho aquela mentalidade que somos pequenos. Nós não somos nada pequenos. Nós podemos ser pequenos em relação a Deus. O meu relacionamento com Deus é eu sou um grãozinho de pó. E Ele é o eterno soberano. E para mim é uma honra estar lá no cantinho do trono, onde a senhora da limpeza não chega com o pano, não é? Nem com a Swiffer, nem com nada desses produtos novos que há aí agora. E eu mantenho lá no cantinho aos pés de Jesus. Entendem o que eu estou a dizer? Mas a nível de ministério, nós não somos mais pequeninos. Nós somos muito grandes. E nós não temos a percepção da dimensão que nós temos. Irmãos, eu vou-vos dizer ainda mais. O suprimento financeiro que o Senhor nos tem-nos dado como se nós fôssemos um ministério grande. Porque nós temos comprado coisas, temos adquirido coisas, temos feito coisas que seriam impensáveis para uma igreja do tamanho da suposta dimensão da nossa. E é isto que me faz pensar que se eu não vos ajudar a mudar o paradigma, a mentalidade,
vamos ficar no deserto e não vamos atravessar o Jordão e não vamos comer as uvas de Canaã. Há centenas de pessoas, para não dizer milhares, que nos veem todos os domingos. Nem todos põem gosto. Há muitos que nem sabem que esse botão serve para isso. Eu conheço muita gente que vê o vídeo e eu digo assim, subscreva o nosso canal do YouTube. E eles dizem, mas eu já subscrevi. Não subscreveu nada. Para eles, subscrever é pôr YouTube/Menino João Viegas. Agora vou ver a reunião de domingo. Pastor, acabei de subscrever. Não escreveu nada. Escreveu foi o link para lá chegar. Com sorte. E é não ter sido com o rato a clicar. O que é isto? Ah, é o gordinho. Vou ver. Depois há outra coisa. Que, embora eu seja a cara do ministério, o cabeça do ministério é Jesus. E que não haja sequer dúvidas disso. Terceiro, embora eu seja o líder do ministério, eu não faço nada, nem vou a lado nenhum sem vocês. Então, eu preciso de vocês, todos. E eu, embora esteja a falar hoje para vocês aqui, Escola Bíblica, estou a falar para muita gente que vai ver e vai ouvir esta mensagem de Escola Bíblica. E alguns vão dizer, mas isto não é para a Escola Bíblica. Mas eu digo depois, pois é, por isso é que eu é que sou o pastor. Eu decidi que hoje a Escola Bíblica é assim. Não é? Quantas vezes vocês já comeram cereais ao jantar? Quem é que já comeu cereais? Vá, sem mentir. Não acredito. Nunca comeste, não é? Não tens este prazer, então. E não é bom, às vezes, pegar nos cereais do pequeno almoço e com leite, isso, epá, até vai no sofá. É verdade ou mentira? Pronto, você neste momento, na vez de estar a comer uma aula de escola bíblica, está a comer uma aula de visão da igreja. Percebeu? E que enquanto já comeram ao pequeno almoço coisas que não era suposto comer ao pequeno almoço. Uma vez a minha mãe deixou o tacho do arroz branco, não havia mais nada, foram umas 3 ou 4 colheres, e bem bom. Frio. Está frio, disse eu uma vez à minha avó, aquece na barriguinha. Quem é que me está a entender? Pronto. Então, aonde é que vamos em primeiro lugar? Romanos capítulo 12. Bora lá. E enquanto eles vão abrindo aqui, você vai abrindo em casa. Eu quero sugerir, mais do que nunca, vocês que me estão a ver e a ouvir, através do vídeo, que estas aulas são boas, mas é aqui, ao vivo, em direto, a apanhar os meus perdigotos, aqui a conviver com os irmãos, a sentir o calor da sala. Bem, eu digo-vos, agora com o ar-condicionado a 100%, agora até se queixam do calor, vejam só. Não há fome quando há fartura, não é? Glória a Deus. Exorto vocês a virem à Escola Bíblica, sexta-feira, 9 da noite. Venham para ouvir e para aprender, para pôr em prática, para crescer no pleno conhecimento da Palavra de Deus, para que nós nunca mais sejamos os mesmos. Amém? Romanos 12, fica logo a seguir a Romanos 11. E antes de Romanos 13. E diz assim a Palavra de Deus, logo no versículo 1. Rogo-vos. Ora, o apóstolo Paulo começa logo por dizer rogo-vos. Ele não está só a dizer peço-vos. Ele está a dizer rogo-vos. Irmãos, isto é vital. Isto é de suma importância. Por amor de Deus, levem isto muito a sério. Rogo-vos. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ok. Porquê é que ele já está a chamar a compaixão de Deus? Porque o que é que nos impede a nós sermos destruídos é a sua compaixão. E porque ele próprio disse, eu, Senhor, não mudo. Ora, como ele não mudou e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Paulo está aqui a dizer-nos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus,
pela razão pela qual ainda não fomos destruídos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, queima aquilo que tu pensas que tu és. Queima no altar de Deus aquilo que tu pensas que sabes. Aquilo que te identifica. Eu sou um doutor, eu sou um engenheiro, eu sou um mestre, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu não sou nada. Porque nós, sem Cristo, não somos nada. Paulo está aqui a dizer o que ele próprio fez. Ora, não se esqueça que Paulo era membro do Sinédrio. Paulo era membro do Parlamento Superior, vamos dizer assim, religioso. Membros do Sinédrio tinham que ser homens casados, maiores de 30 anos, casados com uma só mulher, maiores de 30 anos, que tivessem estudado com um dos sumos sacerdotes anteriores. Com quem é que Paulo estudou? Com Gamaliel. É bíblico, não é da tradição, é bíblico, está na Bíblia e tudo. Estou-vos a ensinar isto porquê? Porque é importante vocês perceberem que o que ele está a pedir não é algo que ele nunca tenha feito. Ele fez. Ele renovou a sua própria mente. Ele deixou de ver a morte dos cristãos, dos do caminho, como sendo o verdadeiro caminho da palavra de Deus. Ou o fazer da vontade de Deus. E passou a entender que a salvação dos homens, judeus e não judeus, é que era o caminho do caminho da verdade de Deus. Isto é uma mudança radical. Mas porquê que o pastor diz que Paulo se entregou em sacrifício vivo? Então, o perseguidor tornou-se perseguido. Antes era ele que os matava, antes era ele que os perseguia, antes era ele que os expulsava das cidades, antes era ele que mandava apedrejar ou apedrejava. Agora era ele o alvo. E olha que não foi nada fácil a vida dele. Se até então ele não tinha aflições, ele passou a tê-las todas com retroativos. Portanto, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, de nossa própria livre vontade, não por imposição. Mas sabe uma coisa? Às vezes as pessoas esquecem-se de explicar isto. Uma coisa para ser santa não pode ser imposta. Tem que ser da nossa livre e espontânea vontade. Se for por imposição, já está moribunda da maldade humana ou do espírito diabólico ou anímico. O que é ser anímico? Vem da alma, vem das nossas emoções. Se nos for imposto, não provém de Deus. Então não pode ser santo. Estão a entender? Santo e agradável, quer dizer, é de minha livre e espontânea vontade e faço por amar a Deus. Faço porque eu quero agradar a Deus. Que é o vosso culto racional. Que é como se Paulo dissesse, que é quem vos ensina a verdade. Isto é só a introdução do que ele quer dizer a seguir, que é muito importante. Não vos conformeis com este mundo. Aguinha. Só para não me coisa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Obrigado, Bruno. Era só para o Bruno aparecer aqui, né? Podes trazer. Ai, não, esta não. Só que ele até o guardanapo me queria tirar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui. A palavra conformeis, que vem do grego susquematizo, lá está a origem da palavra esquematização.
esquema. Eu até ia um bocadinho uma análise morfológica. Ou seja, o que é isto do conformeis? É algo que se pode comparar com esquema e esquemático. Refere-se a conformar-se com um estilo ou aparência externos, acomodando-se a um modelo ou padrão. Ou seja, não vos conformeis com este mundo. Não façais deste mundo o padrão da vossa vida. Não vamos agir como os outros agem. Ok? Paulo diz assim, estamos neste mundo, mas não somos... Ora, aí está. Paulo e Jesus disseram a mesma coisa. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Logo, não temos que agir como este mundo. Ok? Depois diz assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, o que é a renovação do nosso entendimento? É aquilo que nós podemos entender como sendo o crescente conhecimento da palavra de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração e até da nossa mente. Porque o nosso raciocínio passa a ser mais e mais santificado. Porquê? Deixa de ser imposto. Não se pode ser gordo, tem que se vestir de certa maneira, a mulher tem que andar maquilhada, blá, 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 blá. Aquelas coisas que a sociedade impõe. Vocês já ouviram isto? Até mesmo dentro da igreja. Irmãos, ouçam uma coisa. Eu não digo a ninguém para virem arranjados ou virem vestidos de certas maneiras. Eu acho que a pessoa deve vir vestido, quer vir arranjado como se sente bem. Sabendo que, ao não ser imposto, está também a agradar ao Senhor. Não, eu acredito que nós temos que nos arranjar. Está bem, eu também fui educado a vir com a melhor roupa para a igreja. Então, mas isso, a minha melhor roupa é esta que eu tenho. Deus vai deixar de me amar? Vai deixar de me chamar para o servir? Obviamente que não. E é esta mentalidade que está ainda incutida em muitas denominações, entre outras coisas, que nós temos que continuar a combater. E porquê? Porque depois entra o mundo. Entra a competição. Olha o vestido daquela. Para a semana vou trazer um vestido igual ou melhor. Olha para aquilo. Foi ao cabeleireiro e fez unhas nos pés e nas mãos e fez não sei o quê. Vou ter que fazer igual. A igreja não é local de competição. Nem é passagem de modelos. Quem é que me está a entender? Portanto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, é isto que Deus quer de nós. Ora, se não é suposto eu viver pela imposição, eu tenho que viver em santidade, ou seja, por vontade própria, agradando a Deus. Se eu me sinto bem com o cabelo arranjado, sinta-se bem com o cabelo arranjado. Mas se você vê que isso está a provocar competição, seja sóbrio. É o que Paulo diz. E já estou a falar assim, que é para não pensarem que só estou a falar das mulheres. Estou a falar dos homens. Se você acha que o seu telemóvel topo de gama vai trazer competição a alguém, guarde-o no bolso e traga a Bíblia. Que é para não dar escândalo, nem fazer mau testemunho. Porque depois as pessoas vão fazer raciocínios que não é suposto. Onde é que ele arranjou dinheiro para aquilo? E alguém tem alguma coisa a ver com isso? É verdade, mas é assim que o diabo opera, igreja. Porque o diabo está sempre com as setas inflamadas. Aonde? Na nossa mente. E a pessoa, na vez de estar a ouvir a palavra de Deus na reunião, na igreja, está a pensar, pois, deve ser o pai ou a mãe que o ajudam. Pois, eu não tenho pai, não tenho mãe, ninguém me ajuda. Pois, isto é muito injusto a Deus. Então a pessoa, na vez de estar a receber, ainda está a tirar sarro de Deus. Certo? Eu sei do que é que estou a falar, por isso é que eu estou a partilhar isto.
Temos que transformar a nossa mente. Voltando ao que eu estava a falar no princípio. Também para o princípio do ministério, para os princípios do ministério, temos que mudar a nossa mente. Hoje está pouca gente. Não! Isso é o maior erro. Ou, por exemplo, os presbíteros, quando vão contar as ofertas, olham para o valor e dizem, hoje foi pouquinho. Eu uma vez dei um berro ali no escritório. Foi a primeira e a única vez que alguém disse isto. Não foi? Ficaram assim a olhar para mim, começaram a apanhar o que deixaram cair, que deve ter sido tudo e mais alguma coisa. Não foi por mal. Pois é, mas aí é que está. É que demonstramos a nossa pequenez. Porque para Deus basta 1 euro para Ele fazer milagres, prodígios e maravilhas. Até nada. Ele não precisa de nada. Ele não tinha uma grama de ouro para fazer toda a quantidade de ouro que existe no universo. Ele não tinha uma grama de prata, nem. Há um planeta feito de diamante. Os cientistas descobriram agora um outro planeta que chove cristal. Ora, para quem gosta de cristal dark, pode-se mudar para lá. Tem chuvas de cristais todos os dias. Que sejam de pé alto, que sejam de pé alto, que sejam de pé alto. Que sejam terrinas, terrinas, terrinas. Estão a perceber ou não? Eu estou a brincar, mas vamos mudar a nossa mentalidade. Pare de pensar que somos poucos, que somos pequeninos. Eu não consigo. Não consegue o quê? Eu não posso subir ao púlpito, eu não consigo, eu congelo. Pomos o ar-condicionado mais quente, não há problema. Já ninguém vai congelar nesta casa. Não podemos continuar a travar Deus na nossa vida. Eu imagino a Aline. Todos os dias de manhã levanta-se às 5, Senhor, que Ele não peça hinos difíceis. Deus, que Ele não troque os tons dos hinos. Senhor, toca no coração dele. Que Ele não faça aqueles medleys malucos, que Ele vai buscar aqueles hinos. Eu não sei como é que é tocar aquilo. Mas o que é certo é que eu empurro. E ela vai. E ela faz. E com categoria. Parar de se ver como uma má pianista e começar a se ver-se como uma excelente pianista e ainda melhor violinista. Como imagina a sua alma, assim será. Alguém vai-me procurando aí esse versículo. Pode ser ali a Célia. E porquê? Lá está. Esse é o versículo que deu origem à doutrina da quarta dimensão, que é uma das maiores falácias do reino dos céus. Porque não é suposto sermos nós a fazermos a quarta dimensão. Quem está na quarta dimensão é Deus. E Ele disse, nenhum homem verá a minha face e viverá. Nós não temos que andar a palmilhar a quarta dimensão. Nós só temos é que cumprir a nossa chamada. E Ele diz lá em Hebreus 11:6 que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Não é daqueles que fazem a quarta dimensão. 23:7. Vamos lá no instantinho. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Eu tenho aqui malta de escola bíblica maravilhosa. Dr. Google. Quando muito é Pastor Google. Provérbios 23, versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Gosto mais da primeira parte. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Como importante nós pararmos de nos ver pequeninos e começarmos a ver o tamanho do nosso Deus. Também não é estultícia e presunção.
Vocês já viram que eu não sou abusado. Eu não vou para o púlpito anunciar coisas que nós não temos. Nem vou para o púlpito falar de coisas que nós não somos. Eu não vou dizer que somos milhões quando não somos milhões. Nem vou falar de coisas que não vai trazer sentido a ninguém. Estão a perceber? Há até pessoas que me dizem: pastor, eu não percebo, você nunca fala dos milagres na igreja, você nunca fala das salvações. Porque isso são coisas de intimidade da igreja. Quer saber, tem que fazer parte. Até lá, todos aqueles que nos veem através do vídeo só podem fazer parte daquilo que veem no vídeo. Até quando alguém se manifesta ou alguma coisa, as câmaras não vão lá filmar, que eu não quero. Ficam sossegadinhas. Até elas estão mesmo, de propósito, estão as três fixas mesmo para não terem vontade de sair dali. Sério? Qual é o propósito? Não é expor. Porque a única coisa que expomos nesta casa é a palavra de Deus. Digna de ser exposta é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então, vamos parar com a mania de que somos pequeninos. Somos pequeninos, somos pequecinhos. Não. Somos muito maiores do que aquilo que pensamos. Temos uma dimensão muito maior do que aquilo que sequer imaginamos. Nós não temos a percepção. Irmãos, para haver pessoas que querem a minha morte, só isso já mostra a dimensão que nós temos. Os ciúmes e a inveja que existem. Eu fico contente com isso? Não fico, porque no reino dos céus não devia de acontecer. Não é suposto haver no reino dos céus pessoas com ciúmes de nós termos ou deixarmos de ter. Eu não tenho ciúmes. Ainda agora o meu irmão estava-me a falar de um pastor que nós conhecemos, que é o pastor Rafael. Fiquei contente com as notícias que ele me contou. Compraram um espaço próprio, estão com uma igreja com um quarto de milhar de pessoas. Parece que não. Eu fiquei contente. Acha que eu fiquei enciumado? Não fico nada enciumado. Glória a Deus e que o Senhor se continue a usar dele. E que se use de nós também. E que nos faça dignos de um dia, pronto, quem sabe, até temos o mesmo tamanho ou até maiores. Quem sabe, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em que a verdade saia deste púlpito para fora. E que se espalhe aos quatro ventos. E que há muita gente que nos está a ver até que ponto é que nós somos aquilo que falamos. Ele diz que é uma igreja de amor. Deixa-me cá ver se é mesmo uma igreja de amor. Olha, a melhor prova que eu tenho para lhe dizer que somos uma igreja de amor é que recebemos uma pessoa que nunca vi na minha vida, que eu nem sequer sabia que éramos falados, nas prisões. Irmãos, nós estamos a ser falados nas prisões. Ao ponto do filho desta irmã dizer-lhe: vai a tal sítio à Pontinha, falar com o pastor João Viegas, pede oração por mim e pede oração para ti também. Não é impressionante? Claro que a mentalidade da pessoa fê-la pensar que vinha a um centro de ocultismo. Porque ela chegou e disse: tenho uma consulta com o pastor João Viegas. Mas isso é a maneira da pessoa pensar. Toda a vida andou na Igreja Católica, nunca viu a solução para os seus problemas. O filho diz: vai à Rua de Santo Eloy, número 53A, na Pontinha. Está lá o pastor João Viegas para falar contigo. E ela pensa: pastor, deve ser um pai de santo, deve ser... Bem, o barriga de pai de santo até poderia dizer coisas. Só que eu não ando no espiritismo. Mas sou um servo de Deus cujo espírito é eterno. E cujo ele é espírito e é verdade. E ele é verdadeiro, e ele é real, e ele habita nesta casa, e habita em mim e em vocês também. E o que é certo é que ela foi liberta, e eu tenho a certeza que no domingo, quando ela vier, ela já vem diferente. Porque a carga que ela trazia era muito grande. Posso-vos dizer. Muito grande. Estava ali uma carga que eu vou-vos contar. Porquê? Não sei. Mas o que é certo é que até o filho na prisão se manifestava. Durante a noite. Era um corrupio, era lá uma coisa que vocês não imaginam. Nem com calmantes, nem com comprimidos. Ninguém o segurava. Coisas mesmo diabólicas, não é?
Então, se estamos a ser falados na prisão, quer dizer que Jesus está a ser falado na prisão. Jesus está a ser levado aos cativos de Satanás. E isto faz-me pensar que nós temos mesmo que mudar a nossa mentalidade. Parar de pensar que somos pequeninos. Parar de pensar que somos só os que estão aqui. Até os que estão em Coimbra. São 2. Então, 2, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Em Évora, são mais uns 2 ou 3 para já. E no Brasil, que já são uns 7 ou 8. Agora já tenho mais uma irmã do Brasil para anexar ao grupo, que também nos vê. Estão magoadas com as igrejas do Brasil, estão cansadas de irem lá e verem os pastores que parecem bailarinas a fazer, como é que chama aquilo? Piruetas. Piruetas e a fazer sons. Parecem panela de expressão. Parece que estão a cozer feijão. Para o almoço, arroz e feijão. Eu gosto. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Ouça bem. Quando o Espírito Santo de Deus se apodera de nós, nunca nos faz perder a dignidade. Uma vez numa convenção, numa certa denominação em 2001, vimos uma mulher que supostamente vinha de Moçambique. Estou farto de falar isto com o pastor Jonas. Estamos fartos de falar nisso. No concerto de fecho dessa convenção, uma mulher que supostamente vinha de Moçambique, que supostamente era uma cristã, começa a dançar ao som de só de tambores. Ela começou vestida, mas quase que acabou nua. E não tinha roupa interior. Portanto, quem estava nas filas primeiras cá em baixo, viu o que quis e o que não quis. E isto eu pergunto, onde é que está o Espírito Santo de Deus? Não está. O Espírito Santo de Deus não nos faz perder a compostura. Eu já vi pessoas, por exemplo, uma vez eu vi a Sherry Adan, mulher do Peter Adan, os escoceses, um casal, ele acho que já partiu para Jesus, ela que ainda não. Os pregadores maravilhosos sobre o amor de Deus. Ela, com um grupo de louvor, começou a ministrar com o Espírito Santo de Deus, ela descalçou-se e começou a dançar. E nem por um momento nós pensámos que fosse, por exemplo, sensualidade ou fosse outra coisa que fosse. Era uma leveza. Era a presença do Espírito Santo. Era uma coisa extraordinária. Vocês entendem? Ele não nos faz perder a compostura. Se o Senhor se quiser usar de si, qualquer um de vocês, para ministrar, Ele não vos vai fazer dizer palavras que vocês não querem dizer. Nem fazer sons que vocês não querem fazer. Até porque o Espírito Santo não fala dessa maneira. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é Ele. E sabe porquê? Porque Ele vê quão maus nós somos. As asneiras que fazemos e dizemos. Por isso os gemidos inexprimíveis, quanto a mim, são os gemidos que não são nossos, são dele, como se fosse de dor. Porque está a interceder por nós. É uma intercessão que nós não vemos. Vocês estão a entender? Mas lá está, os neopentecostais usam-se esse versículo para justificar as piruetas e os dançarinos e essas tretas todas que não têm nada a ver com Deus. Uma vez eu vi, aí há uns anos atrás, houve um grande avivamento na Flórida. Não me recordo agora da cidade. Mas aquilo durou anos. Sabe o que é anos? Pessoas que moravam noutras cidades, nos Estados Unidos, venderam tudo e vieram para a Flórida viver, para acompanhar aquele avivamento. Começou com 15 pessoas e até certa dada altura chegou a juntar mais de 100 mil. Estavam constantemente a alugar e a arranjar outros espaços maiores para se reunirem. Até ao momento em que começaram a introduzir estas coisas. Então eram as profecias por exemplo, o pastor trazia uma gravata. Eu lembro-me, eu vi este vídeo, que tinha um lobo. E a esposa do pastor chega-se e diz, assim diz o Senhor. O Senhor perguntou-me se... Como é que ela dizia? Ela dizia assim, o Espírito Santo perguntou-me assim,
Se eu te pedir para tu uivares como o lobo que está na gravata do teu marido, tu uivavas? E ela disse, eu estou aqui para obedecer. Então foi isso. Ela foi ali ao microfone para uivar. E as pessoas a baterem palmas e a dizerem glória a Deus. Tem nada a ver com Deus. No outro dia, essa mesma mulher começou supostamente a profetizar e depois começou a abanar a cabeça e a fazer espírito de cobra, espírito de serpente. Eu sinto que estou a desmascarar coisas que o diabo não quer que eu fale, mas eu não tenho medo. Maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Quando você vir estas coisas, ou então aqueles profetas que dizem, está aqui uma pessoa que mora na rua tal, no número tal, no andar tal. Isso não provém de Deus. O Espírito Santo de Deus não expõe a pessoa. O Espírito Santo, e quando expõe, a pessoa está preparada para dizer sim, sou eu. Sem medo. E não fica magoada, não fica ofendida. Recebe aquilo como um reconhecimento que Deus nos ama. Vocês estão a entender? Derek Prince ensinava que havia em África umas que supostamente, na manifestação dos dons do Espírito Santo, encarnavam um espírito de elefante e iam empurrar com a testa a árvores fora da igreja. Saíam pelas portas de 4 e as pessoas ficavam tipo, onde é que ela vai? E o pastor dizia, ela já vem, não se preocupe. E depois a família ia ver, ela estava com a testa a empurrar árvores na rua. Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, isto é mesmo para nós percebermos. Pastor, porquê que me está a dizer isto? Porque no crescimento da igreja, no alargamento da igreja, à medida que começarão a vir mais pessoas, à medida que virão mais pessoas, alguns vão querer impor as suas ideias. Mas nesta casa, impera as ideias do Senhor Santo e Espírito apenas. Nem são as minhas. Vão querer achar, mas havias de pintar o teto de preto. Mas porquê? Porque dava aqui, as pessoas olhavam menos para o teto. Ninguém olha para o teto desta casa. Nem quando era só o céu azul. É verdade. Às vezes era eu por brincadeira que dizia, olha, está triste, olha para o céu azul. E as pessoas olhavam. Tínhamos umas placas azuis. Não era? Mas devias pintar de preto porque as igrejas estão a pintar de preto e devias pintar o fundo de preto por causa de... Não vou fazer tal coisa. Recuso-me. Às vezes eles pedem, põe aqui qualquer coisa por causa dos focos da câmara. Eu percebo, mas não vou pôr. O Senhor mandou estar assim, é assim que tem que estar. Não vou alterar. Por muito que custe. Não vou permitir a entrada de fogo estranho. Às vezes as pessoas... Isto já vai muito além daquilo que eu queria partilhar convosco. Vocês não sei se já perceberam. O Espírito Santo de Deus já dominou isto completamente. Quem é que sabe o nome dos filhos de Arão? Os que morreram. Quem é que sabe? Pronto, faz mal. Estão desculpados. Era o filho número 1 e o filho número 2. Um dia, eles também eram sacerdotes, não eram sumos sacerdotes. Já meio tintados, já entornados em um riozinho mais por coisa, como aquele irmão que pregava na Galiza, na Assembleia de Deus, perguntava porque é que estão as mulheres de um lado e os homens do outro, e não estavam. E para ele... foram levar fogo que não proveio do altar do Senhor. Quero. Ofni e Finéias.
Abiú e Abiram. São os dois que morreram. Ofni e Finéias são de outra história, de certeza. Vá, são desta história. Foram levar fogo estranho. Eleazar foi aquele que substituiu o pai. Quando o pai pecou, já vos partilhei isto. E foram levar fogo estranho. Em que sentido? Eles próprios acenderam. As lâmpadas, as lamparinas, o candelabro. E eu não sei se vocês sabem, mas quem acendia, quem dava a chama está-me a escapar a palavra agora. Bom, ao candelabro era Deus, era Ele que acendia e era Ele que apagava. Isto durou até aos tempos de Samuel. E o que é certo é que eles foram e queriam levar fogo que não proveio do altar do Senhor ao altar dos sacrifícios. E veio a labareda do Senhor e consumiu os dois naquele momento. Bom, perderam-se 2 vidas, é verdade. Mas isto ensina-nos o segredo de não levarmos fogo estranho. Às vezes as pessoas dizem assim, devias de fazer assim. Eu sei que elas estão a dar bons conselhos, ou pelo menos no parecer delas estão a tentar dar bons conselhos. Porque lhes parece bem, porque é bonito, porque é agradável, porque é moderno, porque se calhar adapta-se bem, seja lá o que for. Mas não quer dizer que seja do agrado de Deus. Aquilo que serve para a igreja do olho, certamente não serve para a igreja do ouvido. Isto quer dizer que cada igreja tem a sua identidade, sendo Jesus o cabeça na mesma. Cada igreja tem a sua visão, sendo uma célula de um só corpo. Então, por exemplo, a igreja da boca está habituada a falar e a comer e a beber água. Vai criticar o ouvido porque o ouvido não come, só ouve. Ou pelo menos eles pensam, aparentemente, eles só ouvem. Não. O ouvido traz equilíbrio ao nosso corpo, tem cá os cristais dentro, vocês sabem isso? O ouvido tem muita coisa, tem muitas tarefas, tem muita responsabilidade, para além de só ouvir. A igreja do olho é a mesma coisa. Eles só veem. Não. Fazem muito mais do que só ver. Experimente lá você ficar sem visão num olho, a ver se você não sente logo a falta, se você não fica logo aflito. É uma aflição. Deus nos livre. Vocês estão a entender agora? Então nós não podemos andar a criticar as outras igrejas porque são diferentes de nós, mas também não temos que imitar o que eles fazem. Pastor, mas há igrejas que nos imitam a nós. Não temos nada a ver com isso. Eu não tenho, nem vou assumir a responsabilidade que a igreja do ouvido esteja a pôr lá uma lente escura por causa do sol. Porque viu a lente escura do ouvido da igreja do olho, os óculos escuros, e pensou, olha, aqui está uma coisa boa para pôr no ouvido. Mas é o que acontece. E é o que está a acontecer. Vocês percebem? Como a igreja dos pés pensa que agora tem que ter comida. É uma coisa que nem funciona. Estão a perceber? Mas é para vocês entenderem que não podemos incutir o fogo estranho só porque nos parece bem. O exemplo mais crasso de todos, o louvor. Já me propuseram milhares de músicas. Algumas de bradar aos céus. Mas bradar mesmo, tipo, quem é que teve a ideia de escrever isto? E musicar isto? E há outras que eu gosto muito, e gosto mesmo muito, mas não sinto que seja para nós cantarmos aqui. Não sinto que seja para a nossa intimidade para com Deus. Há músicas que eu gosto, eu digo-vos, há hinos que eu gosto muito,
que eu nunca traduzi, que eu nunca fui buscar. Porque são hinos da minha intimidade com Deus. E eu não sinto que sejam hinos para trazer para aqui. Que sejam hinos para todos adorarmos. Então estávamos a privar da adoração a Deus. Não, não. Eu estou a refinar a visão que o Senhor nos deu. Vocês entendem? E é muito simples. É muito fácil saber qual é o tipo de música, o tipo de hinos que o Senhor quer aqui. É muito fácil de entender. Não é preciso ir muito longe. Basta você perceber. Há hinos que trazemos que são lindos e que não funcionam. Nós podemos treiná-los, não é, Aline? Podemos ensaiar, Carla. Podemos cantar lindamente. O povo não reage. A seguir, vamos buscar um hino com 146 anos, barbas de molho até aos pés. Não é? Como, por exemplo, Tu és meu Deus e eu te louvo. E a unção, bum, cai na sala. Uma presença de Deus e o povo adora, estende-se. Eu olho para vocês e vejo vocês a dobrarem o joelho, vejo uns a tirarem-se para o chão. Eu digo, com este hino. O outro que é todo elaborado. O outro quase que era preciso ir buscar uma orquestra para tocar. É a visão. É a identidade. É o foco. Ok? Igreja. Quando nós viemos para esta sala, eu posso dizer que nós cumprimos exatamente o que está aqui em Provérbios 23:7. Assim como imaginou, assim o é. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu entrei nesta sala ali, cheia de lama, cheia de óleo. Era lama, é óleo, suja, aberta, toda ela ampla, e eu vi exatamente o que nós temos hoje. Não me foi nada difícil. E quando eu disse que íamos fazer a estrutura da igreja neste formato em anfiteatro, disseram-me que eu era louco. É louco, o homem é maluco. O palco ia ficar ali. Aliás, nem era assim, era. O palco ia ficar. Não, razão. O palco ia ficar ali e fazias a sala compridinha, como todas as outras, com a porta ali. Eu disse que com as casas de banho ao lado do palco? Para ouvir o desarranjo intestinal dos irmãos? Sempre foi uma coisa que me fez muita confusão. Tanta igreja que eu conheço que tem a casa de banho mesmo ao lado do palco. E não há um pastor que tenha visão para entender que a igreja não pode ter aquele formato. Até a pessoa fica constrangida de ir à casa de banho. E quando vai, o pastor está a pregar e diz assim, não comeu feijoada, para não. Estão a perceber? O pastor é muito brincalhão. Pois sou. Estou a falar coisas tão sérias, tão importantes. Chamaram-me de tudo porque eu quis o formato da igreja assim. Porque eu vi, eu sonhei com isto. Eu sonhei com a cor das cadeiras. As cadeiras que nós temos não são por acaso. Sabia? Eu até vos vou contar outra coisa. Não sei se posso. Posso. Quando nós comprámos estas cadeiras, logo a seguir a ter comprado as últimas 60 para fazer as 100 que temos, a sala neste momento tem 106 cadeiras. 107 cadeiras. As 100 que nós temos iguais a estas esgotaram no site e durante quase 10 anos não houve nada igual na mesma empresa, nem em lado nenhum, por mais que eu procurasse. E você acredita que no final do ano passado voltaram a ser feitas? Exatamente iguais. Mais baratas até. E eu disse, obrigado Senhor, tu sabes o que é que vem aí? Tu sabes o que vem a caminho para nós? Pois é. Pare de pensar que somos pequeninos. Somos muito... pastor, mas já viu, somos tão poucos hoje na escola bíblica. Eu não olho para isso há muito tempo. Eu não ponho os meus olhos em quem vem ou deixa de vir. Porque isso é o compromisso da pessoa com Deus. Eu sei qual é o meu compromisso com Deus.
Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não posso. Não posso obrigar, não posso forçar. Senão não provém da santidade de Deus. E deixa de ser um sacrifício agradável e santo. Assim como faz espécie, como é que há pessoas que ao domingo não vêm? Ou que, eu só vou de 15 em 15 dias. Por amor de Deus, então vamos fazer assim. Também Deus só vai responder às orações de 15 em 15 dias. Faz-me uma espécie isto. Sendo que a igreja só tem reunião à sexta e ao domingo. Domingo é a reunião pública da pregação e da família. Como é que nós podemos dizer, eu não vou este domingo, não vou. Eu vou na quarta-feira, não há. Logo na quarta que eu estava com vontade de ir. Estão a perceber? Mas se eu abrir uma reunião à quarta-feira, também não vêm. Passam a dizer, hoje é terça, hoje é que me apetecia ir à igreja. Mas hoje não há. Que azar, pá. O pastor vai abrir grupos familiares. Pois. É muito longe. Então, mas é ao lado da tua casa. É muito longe. Perigo. Anda aí um leão na rua. E já viu, pastor, a guerra na Ucrânia? Pode calhar aqui com um estilhaço. Eu não estou a criticar. Estou a falar de factos. Mas vamos a Atos. Capítulo 26. Versículo 19. Vocês devem conhecer esta passagem. Atos 26, 19. Eu já li tantas vezes aqui. E vou continuar a ler tantas vezes. É um versículo tirado de contexto. Não, não é. Paulo está a contar a sua história e a história do seu ministério ao rei Agripa. E ele para de contar a sua história e a história do seu apostolado para dizer esta frase tão maravilhosa. Olha aí, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Isto é tão importante. E eu hoje falava com o pastor Jonas e de facto ele estava-me a dizer, nós de vez em quando temos que trazer o foco à igreja. É verdade. É como nós quando vamos com o carro à revisão. Não é? Lá vão eles focar os farolinhos, pôr o farolinho, os médios, os máximos, não é? Ali, ou temos o volante a tremer porque temos os pneus descalibrados. Lá vamos nós à calibração e à reorientação da direção do carro. E é das coisas que mais me irrita, ter o volante torto ou coisa parecida. Às vezes com um buraco, com uma pancada, não é? Pode acontecer. Um desvio ou a direção abrir, também tem que ser tratado. Isto são coisas que podemos aplicar na nossa vida espiritual. Às vezes acontece uma enfermidade, acontece um problema, um despedimento, uma crise conjugal, uma crise no negócio, que faz com que o nosso foco, a nossa fé, a nossa visão fique um bocadinho desfocada. E nós temos que nos focar. Temos que aprender a entender quando estamos fora do foco. Irmãos, vocês querem aprender hoje como é que eu sei que estou fora da vontade de Deus? Como é que eu identifico que estou fora da vontade de Deus? Quem é que quer aprender hoje? Quem é que quer aprender hoje? Quem é que quer? Pronto. Então terminamos aqui a reunião. É o que acontece em muitas igrejas. Desculpem. É o que acontece em muitas igrejas. O pastor fica à reunião toda a dizer: quem é que quer aprender? Quem é? Vamos terminar aqui a nossa reunião. Até para a semana. E a pessoa fica: então, onde é que está a solução? Ele é que a tem. E você nunca a vai ter. Que é para você ficar dependente dele. E ficar dependente dos joguinhos dele.
Mas eu vou-vos dizer a vocês. É tão simples quanto um artista num palco. Se o palco estiver escuro, como é que eu sei que o artista está lá? Alguém vai acender um foco, uma luz, que vai dizer onde é que está ele posicionado. Verdade ou mentira? E se ele sair do foco, ele vai conseguir ver alguma coisa no palco? Provavelmente não, porque as luzes estão apagadas. Vivemos ou não vivemos num mundo de trevas. Então assim é a nossa vida. No momento em que você deixa de ver a solução para a sua vida, no momento em que você deixa de ver a mão de Deus a agir, você já está fora do foco. Você já está fora da vontade de Deus. O povo de Israel tinha a coluna de nuvem durante o dia. Porquê? Porquê é que era uma nuvem? Porquê é que não era, por exemplo, um guarda-sol? Gigante, assim, uma coisa, a dizer, como aqueles antigos da praia, sumol de laranja. Nívea. Lembra-se das bolas da Nívea? Porquê que era uma nuvem? Porquê que não era um guarda-sol? Porquê que Deus quis pôr uma nuvem ao povo de Israel? Porquê que não era outra coisa qualquer? Porque a nuvem fazia sombra. E a areia ficava como? Isso mesmo. Porque senão estaria a escaldar. Fresca para quem? Para as pessoas. E para mais quem? Para os bichinhos que os acompanhavam. E para todos os que estavam no arraial. Já pensou, sabe que no deserto existe o perigo constante de uma coisa que é combustão espontânea. Quem é que sabe isso? O sol seca tanto que acaba por incendiar. A nuvem cobria tudo isso. Imagina os carros de bois a transportar o tabernáculo. Aqueles tecidos todos ali levar com o sol constante. Rapidamente ficava tudo inflamável ali. A sabedoria de Deus tremenda. E porquê uma nuvem? Porque a nuvem deixa estar o ambiente, mas faz a sombra. Deixa estar a temperatura, mas baixa a temperatura. Não é seca. Ninguém ficava seco. Mas também ninguém ficava escaldado. E de noite, o que era? Um aquecedor gigante. Um hotspot destes. Mas para aí com 30 metros de altura. Com uma bilha de gás daquelas muito grandes. Não, irmãos. Um pilar de fogo. Pilar de fogo que rodeava o todo. Quem é que sabia disso? E porquê pilar de fogo? Porquê? Quem é que sabe? O deserto à noite tem temperaturas negativas. Trazia temperatura amena exatamente igual à do dia, para que o povo não sofresse aquelas diferenças de temperatura. Segundo, os peixinhos à noite saem para papar. Não é? As cobras ardentes, os escorpiões, os lacrais, todos cheios de fome. Primeiro vão comer e depois vão para a discoteca. E ao verem um acampamento tão grande, não é? Ao verem ali um arraial tão grande, pensam, isto aqui é um restaurante dos meus. É só escolher. É um tornozelozinho gordinho, um mais magrinho. Eu gosto mais doce. Aquele que é magrinho. Eu gosto mais de carne. Olha, este é mais gordinho. Aquela labareda de fogo que rodeava o acampamento impedia que os animais durante a noite entrassem no arraial. Fosse para matar animais, fosse para matar seja quem for. Até os próprios inimigos. A Bíblia não diz que eles foram atacados uma única vez de noite. O pilar de fogo estava lá. Vocês estão a entender isto? Assim é na nossa vida hoje. Se você durante o dia começa a sentir-se escaldado pelas situações da vida, começa a andar sedento, farto, depressivo, já está fora da vontade de Deus. À noite não dorme, calores, frios, doenças, problemas, discussões, contendas. Vem a noite e você acorda doente. Lá está o bichinho a morder. Você já está fora da vontade de Deus. Quem é que me está a entender? É a maneira mais simples de eu próprio ter a percepção se estou ou não estou fora da vontade de Deus.
Ora, durante o dia o sol é tanto, a luz é tanta que a nuvem tinha que abrandar o sol. Mas eles estavam na escuridão, então eles viam o caminho. E de noite, estavam na escuridão total porque na ausência do sol? Não. O que é que iluminava o caminho? E olha que a Bíblia diz que houve noites que andaram. Houve noites que andaram. O que é que iluminava o caminho deles? O pilar de fogo. Percebe agora? Quando você andar na escuridão e você me disser assim, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, prepare-se porque eu vou lhe dizer, você já está fora dela há algum tempo. Porque quando eu perco a luz de Deus, quando eu perco a luz da palavra, quando eu perco a luz da sua orientação, eu já estou fora da vontade de Deus. Então, não queira ser desobediente à visão celestial. Qual é a visão celestial para mim e para si? Essencialmente, salvar o perdido. Ir resgatar o desviado. Eu vou começar a batalhar cada vez mais nisto, igreja. Nós temos mesmo que ir atrás dos que estão desviados. Há aí tanta gente magoada, ferida. Eles vão rebater e vão dizer que não querem. Porque me fizeram isto, porque me fizeram aquilo. Sim, e então? São todos iguais. E para mim são todos o mesmo saco. Olha que grande injustiça. Estás-me a pôr a mim no mesmo saco. Não, tu és diferente. Então, se eu sou diferente, acredita que a igreja onde eu estou também o é. Nós temos que ir atrás dos desviados. Nós temos que ir atrás dos perdidos. E até dos que, dizendo-se salvos, estão perdidos. Porque a igreja, infelizmente, há muitos que estão a ir a igrejas, estão a ouvir a palavra, mas estão completamente perdidos. Porque o grande objetivo do crente não é ter uma vida boa. O meu objetivo e o seu é a minha salvação e a sua. É eu ser achado digno de entrar na casa do meu Pai. Claro que, se eu obedecer a Deus e eu o buscar de todo o meu coração, Ele vai-me recompensar, galardoar, abençoar com todas as bênçãos que Ele prometeu em Efésios capítulo 3. Efésios 1. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais que estão disponíveis para mim e para si. Bênçãos que são maravilhosas. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Isto é tão importante, igreja. Então eu prefiro esta parte, que é assim mais maçuda, hoje de entregar a vocês. E dizer para mim a parte que é importante. Por exemplo, o versículo que ainda não lemos, que está em Zacarias 4. Abra lá no instantinho. Vocês não trouxeram a Bíblia, não faz mal. Tal. Faça como alguns. Eu, por exemplo, eu ou a minha mulher, nós temos uma Bíblia que deixamos aqui. Fica aqui sempre. Pode, claro. Pode. Tenho Bíblias em casa, tenho aqui tantas no escritório. E às vezes não apetece levar todas as que estão na livraria. Não sei, é uma coisa que eu gosto, Bíblias. Agora, isto tudo para dizer o quê? Olha o que é que diz aqui, Zacarias 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão do Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Olha aqui. Os olhos do Senhor andam por toda a terra, à nossa procura. E não podemos continuar a não dar importância, não é? A retirar a suma importância às coisas pequenas. E parar de pensar que ainda somos pequenos, porque já não somos. Irmãos, fogo. É Luxemburgo, é Alemanha, é Suíça, é Inglaterra, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é nos países de fala portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Eu nem sei quantos é que serão, porque esses então nem dizem nada. E se calhar só vou saber um dia quando lá for. Estão a entender? E por Portugal há tantos que nos estão a ver.
Há irmãos que nos veem assiduamente. Há irmãos que nós é que somos a igreja deles. Inclusive no Brasil temos já 2 ou 3 irmãs que só nos veem a nós. E olha que, como os Jonas, levantam-se às 6 da manhã. Às 7, pronto, são 3 horas, não é? São 3 horas de diferença agora. Depois é 4 para a tua zona, 3 para a zona dele. Portanto, levantam-se às 7 da manhã porque cá são 10. É com um olho aberto e outro fechado, mas ali a participar, ele e a mãe dele. E há mais gente, há mais pastores que o estão a ver. E amam as reuniões. Temos um irmão que está na Holanda, por acaso eu tenho que começar a mandar cumprimentos para ele também. Que está na Holanda, está imigrado há montes de anos na Holanda, que ele diz que gosta da simplicidade dos nossos cultos, das nossas reuniões. Ele diz aquilo, simplicidade. Eu vou mais longe. O meu Deus não é complicado. O meu Deus não tem liturgias complicadas. Deus não está ali com palavras de 25 questões. Deus está ali para agir nos nossos corações. Até rimou. Por acaso, por falar nisso, no domingo fiz um poema tão giro e ninguém disse nada. Ignoraram totalmente. Fiz um poema tão giro para motivar as pessoas a vir à casa de Deus. Não me diga que não viram. No grupo do WhatsApp, pois é, mal, isso não viu. Facebook, no Instagram, penteiem os cabelos, ponham gravatas. É sério, vamos perder a mediocridade, aquilo que ainda nos está a impedir de pormos os olhos naquilo que Deus tem para nós. Não podemos continuar a desprezar as coisas pequenas, nem o dia das coisas pequenas, nem o nascimento das coisas. Temos que começar a pôr os nossos olhos em Deus, que é grande. Ele é grande em nós. Diga, Deus é grande em mim. Amém. Queria também ler aqui uma outra coisa para vocês. Que infelizmente eu não gosto muito desta passagem, ou melhor, não a menciono muito. Mas não é porque não seja boa, porque não seja correta. Eu vou-vos dizer porquê. Porque, infelizmente, falou-se tantas vezes desta passagem e ainda hoje se ensina com tão espírito errado acerca desta passagem bíblica que eu até tenho evitado falar muito acerca disto. Mas o que é certo é que, depois de Deus dar os 10 mandamentos e de confrontar os idólatras que andaram a adorar o bezerro, Deus teve Moisés teve um episódio extraordinário com Deus. Ele viu a Deus, não viu a face, mas viu as costas. E por ver as costas, quando ele veio falar com o povo, a sua face resplandecia, de tal maneira que o povo teve medo de se aproximar dele. E é daí que vem aquela questão do, olha, fala tu com Deus e tu é que falas connosco para nos dar as instruções. E eu quero começar por dizer a vocês que nós, igreja, temos que parar de ter essa mania de Deus vai falar para mim através do pastor. Não, Senhor, fala com o pastor. Não é? Fala com o pastor e depois tu falas e o pastor depois fala para mim. Não podemos continuar a pensar assim. Nós temos que começar a pensar Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero experimentar, ter uma experiência, experienciar a tua presença na minha vida ao som da tua voz. Sentir que és tu que estás a falar comigo. E quando você sentir isso, você nunca mais vai ser o mesmo. Vai acontecer consigo o mesmo que aconteceu com Moisés. Aquele homem parecia que não sabia nada e de repente, quando sai do Monte Horebe, ele já sabia mais do que aquilo que ele pensava que sabia. Aquele que se pensava tão pequenino, por ter passado 40 anos a pastar ovelhas nos montes, quando ele saiu daquele encontro com Deus, ele saiu como o líder o líder do povo que ele iria libertar com a ajuda de Deus. Ele saiu um homem poderoso. E vocês podem sair desses encontros com Deus
poderosos também. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Aquilo que eu queria partilhar convosco é que, quando Deus fez estas coisas todas, há uma altura em que Deus dá ordens para eles irem espiar a terra. Certo? E eles vão espiar a terra e vão, com ordens neste caso, de Moisés, para irem ver como é que a terra era, a terra de Canaã, não é? A chamada terra prometida. Estou aqui à procura dessa passagem, que eu agora não me estou a recordar, para vos poder ler aqui só 2 versículos. Está aqui, Números 13. Então o Senhor falou e Moisés enviou o seu povo, e quando eles voltaram com provas que a terra era boa. Só para vocês terem uma ideia, eles trouxeram provas de que a terra era boa mesmo. E estamos a falar de... Deixa-me ver, porque eles dizem aqui o que é que trouxeram. Versículo 27, Números 13, versículo 27 diz: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Manar leite e mel é uma expressão, ok? É uma expressão, não é que houvesse um rio de mel ou uma vaquinha muito grande a dar sempre leite. Não, nada disso. Era mesmo, é uma expressão, é uma terra próspera. Epá, aquilo é, nós usamos, aquilo é chão que já deu uvas, não é? No sentido, olha, aquilo é uma terra que já foi boa. Não, aquela era uma terra que ainda dava uvas e o cacho tinha que ser transportado por 2 homens. Versículo 27. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? São os descendentes dos filhos dos Nefilins, os gigantes. Demónios que apanharam as mulheres e que fizeram filhos com elas, deram origem aos chamados gigantes. E os descendentes de um desses gigantes, que era Anak, moravam na terra prometida. E eram um povo opressor de muitos dos que já lá habitavam e eram reis dessas cidades. E viram os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Ouça aqui. Fez calar o povo porquê? O que é que o povo já devia estar a dizer nesta altura? Ao ouvir o relatório destes espiões. Ai, filhos de Anak, têm 6 dedos em cada mão e em cada pé. Como se ter 6 dedos fosse assim uma coisa tão... Não há sapatos que resistam. Mas pronto. Mas sabe que as pessoas às vezes veem problemas até onde eles não existem, percebem? Ai, os filhos de Anak são gigantes. Ai, uma chapada daquele é uma certidão de óbito. E os amalequitas, os amalequitas, quem são os amalequitas? Não sei. Mas são inimigos, é uma coisa muito grave, Jesus. E os heteus, jebuseus e amorreus, dizem, para tanta gente com o nome de Deus. E cananeus, para tanta gente a habitar. Devem de ser aí umas centenas, uns milhares de milhares. Jesus, e como é que a gente vai? Eu pensava que ele estava desocupado. Que andavam lá os dinossauros ainda, que ainda tínhamos, não é? Tínhamos a caça e tínhamos carne para um ano. Não, aquela mentalidade que às vezes nós temos por sermos pequenos. Quer ver a prova? Quer ver a prova ou não? Se podia não querer. Se não quiser ver, fecha os olhos. Mas assim. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo. Os próprios outros. Portanto, Josué e Caleb estavam no mesmo diapasão. Os outros 10 fazem lembrar aquele fulano lá na tropa, a marchar, não é? Um pelotão com 50. 49, todos certinhos. E há um que está destrambulado. E está a mãezinha dele a dizer, estão todos mal, menos o meu filho. Aqui em 12, 2 estão no mesmo diapasão e os outros 10 estão todos... E o povo, por eles. Porém, os homens que com ele subiram, versículo 31, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Infamar quer dizer, dá uvas grandes, mas temos que cavar na mesma. Eu pensava que eu cuspia o caroço e aquilo nascia. É verdade. Irmãos, há crentes hoje que pensam as coisas assim. O quê? Então Deus não cura, não é instantâneo, como água e café? Eu pensava que era, pá. Eu já não vou mais à igreja. Ele mandou-me calar durante a reunião. Mas eu também, eu sou livre, eu tenho direito a dar a minha opinião. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Irmãos, não vamos para ali porque, pronto, a renda é muito alta. Não, e depois já viu e tal, e depois eu não tenho dinheiro para o meu Mercedes e tal. Não é o caso aqui, graças a Deus. É a terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela. São homens de grande estatura. São homens muito grandes, muito grandes. Também vimos ali gigantes. Veja, já eram homens de grande estatura. E eles para pisar mais. Mas também vimos gigantes. Olha, vi lá um com 2,80 m. Epá, era alto. Esse era bom para as panelas que a minha mãe guarda lá no armário de cima. Mas depois o vizinho ainda era maior, porque era gigante. Quando o homem quer exagerar, exagera. Quando o homem quer deitar abaixo, deita. Então, a comida está boa? Está boa. Então, mas está boa ou não está boa? Estás a responder assim? Aquilo que eu não era favas que eu queria, era um bife com batatas fritas. É exatamente isto. A terra é boa, mana leite e mel, e de facto o fruto é bom, mas eu descobri que temos que acabar na mesma. E vamos ter que construir casas lá. Lá as tendas não dá. Eu estive a ver, e os rios não é como a água do Ribeiro de Quirito que nós temos aqui, como a rocha. Os rios, aquilo é água muito forte. Olhe, para lavar a roupa, você fica sem a roupa. Versículo 33 é aqui que eu quero chegar e terminar. Vimos ali gigantes, filhos de Anak. Segunda vez que mencionam isto. Descendentes dos gigantes. Já não chegava a dizer que eram gigantes. Filhos de quem eram. Descendentes dos gigantes. Não fosse as pessoas perceberem. Quem é o Anak? Olha aqui. Põe lá. Põe lá o 33. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Deixa ficar. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja. Eles estavam a partir do princípio que eles nos veriam os espiões como gafanhotos, porque eram mais pequenos. Mas eles também se viam a eles mesmos como gafanhotos. A derrota começa aqui. Perdemos o foco da visão neste momento.
Eu, às vezes, quando eu ouço alguém dizer que somos pequeninos, dá-me aqui uma fúria santa. Nós não somos pequeninos. Você não é pequenino. Porque o Deus vive dentro de mim e dentro de si. E o nosso Deus não é pequenino. Grande é o nosso Deus. Grandes são as coisas que Ele está a fazer e grandes são as coisas que Ele fará através de nós. Não tenham medo da situação do mundo. Não tenham medo desta guerra e destes rumores de guerras. Como eu já escrevi e já disse, isto é tudo por amor ao dinheiro. É tudo pela ganância do dinheiro. Porque a Ucrânia transformou-se num país vital para a Europa, estando inserida na Europa e na União Europeia, e antes que se inserissem na Organização das Nações Unidas pelo Tratado do Atlântico Norte, que é a NATO, não é? A Rússia faz isto apenas porque sentiu-se ameaçada. Mas tudo isto é mistério que aconteça, porque está na Bíblia. Ora, ainda há aí umas pessoas muito ofendidinhas por os pastores dizerem que está na Bíblia. Mas está. Irmãos, está na Bíblia. Mas também está na Bíblia. Misericórdia eu quero e eu peço. Então eu não estou... Eu não vou pôr bandeirinhas da Ucrânia na minha fotografia. Eu não vou dizer que apoio, não preciso dizer que apoio a Ucrânia. Eu estou a orar por eles. Não vou levantar clamor à oração da igreja, nada disso. Nada disso. Eu vou apenas pedir ao Senhor para não se esquecer do seu povo que está naquela nação. E nas nações circundantes. E inclusive na Rússia. Porque há muita gente que está contra o que este homem está a fazer. Por isso, não tenham medo. Não comecem a pensar, agora que eu queria servir a Deus, não posso. Começou a guerra na Ucrânia, a 3.000 quilómetros. Meus amores, agora é a hora de começarmos a servir a Deus. Agora é a hora de nós começarmos a ser mais a sério. Agora é a hora de sermos mais assíduos. Agora é a hora de nós pormos os olhos em Jesus. Porque eu digo-vos uma coisa. Isto não é nada. E se o homem se entusiasma e avança para dentro da Europa, nada o vai parar. Porque a Europa não tem exército. Os países estão muito enfraquecidos. Estão, Bruno. A Ucrânia não tem exército. A corrupção... Pois, mas é que os oligarcas... Mas tem. Não está nada, Bruno. Não, eu gostava de pensar assim, mas não posso. E é por isso que eu tenho que alertar a igreja. Se o homem decide avançar, sabe o que é que vai acontecer? Nós temos de estar preparados. E não temos de ter medo. Agora, quando eu digo estar preparados, o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro que tudo, espiritualmente. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Segundo, continuar a servir a Deus. Até cair a bomba que nos leve. Se é que vai ser uma bomba que nos vai levar. Sério. Porque eu acredito que esta geração verá o arrebatamento do Senhor. É a minha crença. Eu pedi ao Senhor, não me deixes provar a morte. Já rocei várias vezes lá. Mas o Senhor não me tem deixado de provar a morte. Terceiro, a energia vai ficar mais cara. As coisas vão ficar mais caras. O combustível, os produtos. Então temos de estar preparados. E estar preparados quer dizer que nós temos de ter o nosso coração único e exclusivamente fundamentado em Jesus. Confiar nele. Estamos a passar por uma crise de seca tremenda. Pois estamos. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Os rios secarão, etc, etc. Mas há muita gente que não gosta que a gente diga isto. Porque isto faz-lhes lembrar algo que ouviram há muitos anos. Que era a segunda vinda de Jesus. E como alguns deles estão frios que nem cubos de gelo, nesta fase, o que é que, desculpa a minha expressão, o que é que arrotam? Então, onde é que está a misericórdia de Deus? Onde é que está o amor de Deus? Está exatamente nos homens de Deus verdadeiros que dizem que, apesar disto estar na Bíblia, também clamamos por compaixão e misericórdia. Apesar disto estar na Bíblia, oramos, Senhor, tem compaixão e misericórdia do teu povo. Apesar disto estar na Bíblia, sabermos que tudo isto é mistério que aconteça, a nossa oração não é para que haja paz. A nossa oração é para que a vontade de Deus se faça
e que Ele não se esqueça daqueles que são deles. Amém? Isto é só... Ainda nem os americanos estão... Eles estão envolvidos, mas pela penumbra. Mas ainda nem os americanos estão mesmo envolvidos a sério. Quando eles estiverem, depois aí é que vai doer. Que aí eles vão cobrar este mundo e o outro. Também estão falidos. A Europa está falida. Eu ando a dizer isto há anos. E foi engraçado que quando eu disse isto há pouco tempo, foi anunciado o pacote da bazuca, não é? O dinheiro que vem aí para os países todos. É dinheiro que não existe, é dinheiro que não há. É tudo eletrónico. Porque se houver aí uma cena qualquer, não há dinheiro, ouro, não há dinheiro, papel, não há insígnias que cubram aquilo. É tudo no vácuo. Eu no vácuo também sou muito rico. Eu? Eu sou 10 vezes mais rico que qualquer um de vocês no vácuo. Com este espaço todo que eu ocupo, Por isso é que eu estou a dizer, não vamos pôr os nossos olhos nisso, não vamos pôr os nossos olhos no dinheiro, não vamos, porque vai desvalorizar, não vamos pôr os nossos olhos nas circunstâncias, vamos pôr os nossos olhos em Jesus. E é por isso que eu estou a ministrar agora esta palavra. Eu podia hoje falar sobre Apocalipse, podia ter falado sobre a vinda súbita do Reino dos Céus, podia ter dado uma palavra qualquer sobre a guerra, mas só pincelei isto, para vos dizer isto. E que no final do ano passado, eu alertei pelo Espírito Santo de Deus. Era um bom ano? É um bom ano. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. E está tudo nas nossas mãos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, crer nela e entender, Senhor, que não podemos tirar os nossos olhos de Ti, da Tua visão, da visão celestial, tirar os nossos olhos do foco, que és Tu. Não nos deixes, Senhor, como Pedro, olhar para as circunstâncias, nem para o mar, nem para as ondas, nem para o vento, mas que nós possamos olhar para Ti, somente para Ti, Senhor. E fazer de Ti a nossa fonte, fazer de Ti o nosso escudo e broquel, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.